Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, do Edmund Wilson, Os Manuscritos do Mar Morto. Esse é um livro que foi publicado em 1993. O Edmund Wilson, né, ele, é, ele tem livros que não é mais na área da crítica literária, né? Ele escreveu Rumo à Estação Finlândia. Ele não é um especialista, não é um historiador, mas ele escreveu esse livro daqui, dos Manuscritos do Mar Morto, que foi bem recebido pela crítica. O pessoal entendeu que ele fez uma boa síntese. Ele era um erudito, né? Então bastante criterioso nas afirmações dele, né? E ele conversou com as pessoas ali que trabalharam nessa tradução dos Manuscritos do Mar Morto, né? E com outras autoridades também, David Flusser, ele conversou com essas pessoas e está dentro aí dos bastidores ali da questão, né? Então, eu vou trazer alguns pontos que ele chama atenção aqui, né? Então, na página 15, ele fala da importância dos manuscritos do Mar Morto, tá? Que, tendo em vista que o nosso mais antigo texto da Bíblia hebraica, né, que é o chamado texto massorético, ele, embora tivesse sido datado do século II a.C., não é anterior ao século IX depois de Cristo. Então, o texto massorético é do século IX, tá? E que antes disso, nossas principais versões das Escrituras eram a Bíblia dos 70, de Alexandria, a Septuaginta, tradução para o grego, mas aí está escrito em grego, né? Que possivelmente no século III a.C., né? E concluída só 200 anos depois. Então, a Septuaginta ela é um texto que vai do século III ao século I a.C. Os livros foram escritos ao longo do tempo. E temos também a Vulgata de São Jerônimo, que foi do século IV. Essa já escrita em latim. Então, não são textos em hebraico. Então, o texto em hebraico mais antigo é esse do texto massotérico, do século IX. Aí veio o manuscrito do Mar Morto e jogou isso 1000 anos, né? Praticamente 1000 anos mais antigo, né? Porque o texto do manuscrito de Mar Morto, como foram destruídos ali nos anos 70, tudo anterior a 70 depois de Cristo, né? Tem textos ainda mais antigos. Todo o nosso conhecimento literário do mundo bíblico baseou-se nesse antigo texto cristão do Bíblia Vulgata e nessas duas traduções posteriores, bem como no Pentateuco samaritano, em alguns insertos das versões aramaicas primitivas e nas citações gregas de Justino Mártir, no diálogo com Trífon. Todas essas fontes foram muito discutidas, pois diferem entre si de maneiras que parecem indicar que surgiram de outras versões hebraicas que não o texto massotérico. Então, daí vem a importância do texto do, dos manuscritos do Mar Morto, né? Ou seja, são textos em hebraico, rolos, né? Quase toda a totalidade são rolos, né? Ali ele vai na página 25, né? Vai falar de escavações feitas ali na área ali de Jerusalém e que foram encontradas ali da época de 132 a 135 depois de Cristo. Então é uma outra escavação que ele cita, né? Que essa é a época da segunda revolta dos judeus contra a dominação romana. A primeira foi lá dos anos 70, o templo foi destruído, e depois a segunda foi já na época do Adriano, em 132, que aí foi muito mais devastadora ainda do que a primeira, que a cidade foi devastada. Então, dessa segunda revolta dos judeus, foram encontrados, já não estamos mais falando dos manuscritos do Mar Morto, mas era ali daquela região ali. Foram encontrados fragmentos de cerâmica e cacos de cerâmica usados para escrever, fragmentos de textos em grego, latim, hebraico e aramaico. Havia diversas cartas em hebraico, uma delas surpreendente, uma nota escrita evidentemente no meio da guerra pelo líder Bar Kokhba, que é o líder judeu lá de 132, que se dizia Messias, né? Na qual repreende um de seus capitães. Nessa carta, ele fala dos galileus, sem deixar claro a quem se refere ou que papel desempenharam.
Se esses galileus são cristãos, sabemos que se recusaram a apoiar Bar Kokhba por se manter leais a Jesus. A partir disso, tudo o padre Devaux concluiu que a caverna foi um baluarte da resistência judaica e acabou sendo atacada pelos romanos. Em suas ruínas encontraram-se fragmentos de rolos da Torá que dão a impressão de que o inimigo os rasgou. Então achei interessante foi esse achado que ele se refere de uma carta, talvez escrita pelo próprio Bar Kokhba, repreendendo um de seus capitães, em que ele fala dos galileus que não deram apoio a eles, né, na luta, se recusaram a lutar. E possivelmente esses galileus são cristãos. Então, uma referência aos cristãos aí do ano 130, tá? Ainda na área da religião, da Jerusalém, quando o cristianismo já estava indo lá para a diáspora judaica, né? Aqui na página 27, ele vai falar de Plínio o Velho, né? Tem Plínio o Velho e Plínio o Novo. Plínio o Novo é o governador lá da Bitínia. Plínio o Velho é esse escritor do século I, que ele fala então dos essênios. Então ele fala assim: na margem ocidental do Mar Morto, os essênios se afastaram o suficiente para evitar seus efeitos nocivos. Homens solitários e os mais extraordinários do mundo inteiro, que vivem sem mulheres e renunciaram a todo comércio com Vênus e também sem dinheiro, tendo as suas palmeiras como única companhia. Renovam-se constantemente com a incessante torrente de refugiados que os procuram em grande número, homens que, cansados da vida, foram levados pelas vicissitudes da sorte a adotar a maneira de viver, a sua maneira de viver. Assim, ao longo de milhares de séculos, olha o Plínio, milhares de séculos, por incrível que pareça, um povo se perpetuou sem que em seu meio ninguém nascesse. Utilíssimo para aumentar, quer dizer, eles não procriavam. Era sempre gente nova que chegava lá no grupo. Utilíssimo para aumentar seu número é o desgosto de outros homens pela vida. Então, aqui é o texto de Plínio falando sobre os essênios, que, ao tudo indica, pela descrição, pelo local, pelo comportamento, possivelmente é o povo lá que foi encontrado lá nos textos de Mar Morto, são esses essênios. Pela descrição, ao que tudo indica, eles batem com a descrição de Plínio, o Velho. Joséfo, ele também nos informa as três seitas principais dos judeus, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Aos 19 anos de Joséfo, ele passou pelas três seitas e ainda vivera 3 anos no deserto, mortificando a carne, com um santo eremita de nome Banus, que vestia apenas o que crescia das árvores, comia apenas alimentos silvestres e se alimentava na castidade por meio de constantes banhos frios. Joséfo saiu fariseu dessas várias experiências religiosas. Mais tarde participou ativamente das guerras dos judeus contra os romanos. Todavia, a luta pela independência judaica já se tornava desesperada, e a tendência ao ascetismo, a fuga do mundo, teve grande influência sobre Joséfo. Joséfo se ocupa muito mais dos essênios do que de qualquer outra seita. E aí ainda José falando, eles desprezam o casamento, porém adotam os filhos de outros homens, enquanto ainda são maleáveis e dóceis, aceitando-os como seus parentes e moldando-os de acordo com seus princípios. Filon de Alexandria, quando vai descrever os essênios, ele já vai discordar disso de Joséfo, porque ele vai dizer que entre os essênios não se encontram crianças, só homens maduros. E aqui o Joséfo diz que eles adotam crianças. Aí prossegue o Joséfo. Na realidade, não condenam o matrimônio, a propagação da raça,
mas desejam proteger-se da lascívia das mulheres, convencidos de que nenhuma delas mantém sua palavra empenhada com um homem. Agora, Filon de Alexandria, né, vai complementar dizendo: porque o veem com clareza como único ou principal perigo para a manutenção da vida comunitária e também porque praticam a continência. Está se referindo ao casamento. Eles repudiam o casamento porque o veem com clareza como único ou principal perigo para a manutenção da vida comunitária e também porque praticam a continência. Pois nenhum essênio toma esposa, porque uma esposa é uma criatura egoísta, ciumenta em excesso e perita em burlar os princípios morais do marido e em seduzi-lo com as suas continuadas imposturas. Olha a perspectiva de Philon sobre as mulheres. Pô. Pois com o falar bajulador que pratica e os outros meios com que desempenha seu papel como uma atriz no palco, ela primeiro captura a vista e o ouvido, e depois, quando essas vítimas forem ludibriadas, conquista com lisonjas a mente soberana. O Philon não é nada simpático com as mulheres, né? Os essênios também renunciaram à riqueza, comem apenas o alimento mais simples e usam as roupas e os calçados até se reduzirem a farrapos. Philon diz que existem mais de 4.000 essênios. Joséfo diz que são cerca de 4.000, que é um número grande para a Palestina da época. Ele diz assim, Philon, não ocupam uma única cidade, porém se instalam numerosos em todas as cidades. É isso. Muito obrigado, então.